Quer saber o que fazer e o que não fazer durante a introdução alimentar do seu bebê? Então fica comigo nesse vídeo, aproveita e já dá um like, já se inscreve no canal, que nesse vídeo eu vou te dar dicas práticas de como fazer uma introdução alimentar de uma forma mais tranquila. Fica comigo! Olá mamãe, tudo bem? Eu sou a Fernanda e nesse vídeo nós vamos continuar conversando sobre introdução alimentar. Ainda nessa semana, na segunda-feira, eu coloquei um vídeo sobre quando e como começar a introdução alimentar. Então, se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima no card o link para você primeiro assistir aquele para depois você voltar para cá, porque esse aqui é complemento daquele vídeo, tá? Nesse vídeo a gente vai falar sobre dicas práticas de como você pode começar a introdução alimentar de uma forma mais tranquila, com menos cobrança, dicas de como fazer e como não fazer no início da introdução alimentar, porque eu vou te falar que eu sou a rainha de como não fazer, porque, como eu disse no primeiro vídeo, pra mim, a introdução alimentar foi um dos vilões, assim, sabe? Cada mãe tem uma dificuldade, né? Muita mãe tem dificuldade do bebê dormir, ou então tem mãe que tem dificuldade do bebê mamar, e a minha dificuldade foi realmente introduzir a alimentação no meu bebê. Hoje, graças a Deus, meu bebê tem quase 1 ano e 8 meses, né? Tá beirando aí 1 ano e 8 meses, e hoje ele come bonitinho, com vontade, a gente já tá naquele processo dele querer arrancar a colherzinha e querer comer sozinho, agora ele segura o potinho e come. Que até pra mim essas mudanças são novidades, né? Mas pra você ver como tudo vai dar certo, tá? Mas hoje ele tá assim, mas há 1 ano atrás isso daí era um bicho de 7 cabeças pra mim. Por isso que nesse vídeo vai servir como um relato de uma mãe desesperada com relação à introdução alimentar, porque eu passei por várias assim que eu aprendi na luta. Não foi lindo igual aquelas crianças de comercial que aparecem com a boca toda sujinha, mas comendo feliz. Não, foi o caos, tá? Então eu vou te contar um pouquinho da minha experiência, que com certeza você vai se identificar com alguma coisa, porque é uma fase, mais uma fase da maternidade que exige bastante da mãe com relação à paciência, com relação à calma e com relação à insistência, persistência mesmo, tá? E já que eu falei nisso, a primeira dica que eu quero te dar é justamente essa, é você persistir. Porque o que acontece, né? Quando a gente percebe que o nosso bebê não come, a gente tem muito comprometimento com essas tarefas, né? A gente vai no pediatra, a gente volta assim com uma missão. Parece que a gente é o Rambo e que agora a gente tem uma missão que a gente precisa cumprir essa missão. Tipo assim, missão dada e missão cumprida. Então, quando as coisas não acontecem da forma que a gente quer, conforme a gente se propôs a fazer, a gente fica frustrada, a gente fica irritada, a gente fica triste. Porque a gente não tá falando de um brinquedinho, a gente tá falando de alimentação. Então é um assunto que deixa a gente preocupada, porque a gente pensa assim, caramba, mas meu bebê não tá comendo. E agora? Eu sou responsável por ele. Se ele não comer, ele não tá se nutrindo, como é que vai ser? Ele não vai crescer, ele não vai se desenvolver, ele vai passar fome. A gente pensa essas coisas, né? Então, o que geralmente a gente faz? Que isso é uma lição número 1 de coisas que eu fazia. O desespero é tão grande que você tenta dar e o bebê não come, que você acaba cedendo, aí você dá o peito, então você dá mamadeira, porque você vê ele chorar, e você fala, meu Deus, será que é fome? Ah, ele não gostou, aí você faz o quê? Dá o peito, dá mamadeira, você cede. Você não pode cair nessa armadilha, tá? Porque primeiro de tudo, por que ele chora? Porque ele nunca colocou um alimento na boca. Para ele é novo, ele não estava acostumado com aquilo, estava mais gostosinho o leite. Segundo, ele não sabe comer ainda, ele não sabe engolir. Muitas vezes você vai ver que pode ser que ele vomite, pode ser que ele se engasgue. E o engasgar deixa a mãe desesperada, né? Mas faz parte, meio que é um mecanismo de defesa da criança. Faz parte, ele nunca engoliu um sólido, mesmo que tiver amassadinho. Então, por reflexo, ele vai botar pra fora. Mas então é um processo de muita calma e paciência. Não significa que ele não gosta, que isso nunca vai ser possível, ou que ele não gostou do alimento. Ele nem sabe ainda. O alimento ele tem que ser... assim, você tem que persistir, você tem que insistir num único alimento algumas vezes. Pelo menos umas 8 vezes. Para você perceber se realmente ele não gostou, ou se era uma implicância, ou se é porque ele ainda estava aprendendo, associando gosto com textura e tudo mais, tá? Então, primeira coisa, persista, não caia nessa.
insista mesmo, vai devagarzinho, mas tenha em mente que você tá fazendo sua parte ali. Tenta, não deu certo, para, retoma mais tarde, tenta de novo, entendeu? Insista, mas eu não tô dizendo no mesmo dia. Esse insista, esse persista significa durante esse processo, persista. Continua, força, foco, que você vai conseguir. Uma coisa que deixa a mãe muito preocupada é essa questão de, ai meu Deus, eu não sei se ele tá comendo, eu não sei se ele tá comendo a quantidade correta, como é que eu vou saber se ele tá comendo direitinho? Como é que eu sei? Porque eu não sabia mensurar, né? Eu não sabia medir o quanto ele comia quando ele mamava. Então eu também não sei qual a quantidade que eu faço, potinho, quantos ml, eu ponho no potinho, o que eu faço? Então, o que acontece? O bebê, quando ele começa a comer, e aí você percebe que ele tá devagarzinho, tá indo, e você não sabe essa questão de quantidade, o bebê, ele mesmo demonstra quando ele tá saciado, quando deu pra ele, quando já tá bom. Ele consegue demonstrar. Então, se você tá dando, tá fluindo, ele comeu um pouquinho, aí depois cuspiu, depois ele insistiu mais um. Mesmo que seja 2 colheres, mamãe, sério mesmo. Ai, meu filho só come 3 colheres. Não tem importância. No começo é assim mesmo. O Vicente, meu filho, ele não comia nada. Depois ele comia 1 colher. Depois ele comia 2 colheres, sabe assim? Foi um processo bem devagar, minucioso, de bastante dedicação. Mas ele vai mostrar, ele vai fazer bocão, assim, quero mais, aí você dá, aí depois ele faz não. Às vezes não cai nessa primeira de não, sabe? O primeiro não conta, sabe? Tenta mais um pouquinho, insiste. Mais um pouquinho, tem certeza? Não quer? Se realmente ele mostrou que já tá saciado, então para. Tudo bem, pelo menos ele já fez sua parte e você fez sua parte. Não desiste disso, não desiste. Às vezes, sabe o que acontecia comigo? Que eu ficava louca, eu ficava frustrada demais. Era assim, eu ficava tipo, nossa, horas na cozinha preparando, sabe? Entrava na internet, fazia um monte de papinha requintada, misturava legumes, que eu falei sobre isso no vídeo anterior, né? Sobre a importância de você começar com um legume, depois você vai lá e assiste se você não assistiu. E eu fazia um monte de coisa, queria misturar, queria já botar proteína, sabe? Aí queria já misturar com a carninha, tudo. Eu ficava mó tempo na cozinha fazendo, pra quando chegar na hora de dar, ele não queria nada. Isso era tão frustrante, sabe? Me tirava do sério. O que eu já chorei dando comida, meu marido falava, Fê, para, pelo amor de Deus, assim ele não vai querer nunca. E isso que eu tô falando agora tem muito a ver com essa questão de você ter realmente paciência, porque muitas vezes você não vai ser bem sucedida, mas se você insistir, quando chegar a noite, você botar a cabeça no travesseiro e você pensar, pelo menos eu fiz minha parte, pelo menos eu tentei, isso já dá um conforto tão grande, porque você não foi assim, você não abriu mão, você não fingiu que não viu e dei o peito mesmo e acabou. Você tentou, você tá insistindo. Então isso é muito importante. E uma outra coisa é você saber que você está construindo ali devagarzinho, sabe? Você está proporcionando para o bebê novos sabores, novos momentos, novas texturas. É importante você ter em mente isso, de que você está construindo, que é um momento, uma fase devagar e que devagarzinho você vai conseguindo, tá? Então muita calma nesse momento. Uma outra dica que eu te dou é o seguinte, mamãe, se você for começar, o que eu diria pra você? Mas é assim, é a minha opinião, tá? Pelo amor de Deus, você segue o que o seu pediatra falar, mas como funcionou comigo? Se você puder começar com a papinha, com o legume, com a papinha salgada, eu sugiro que você comece com a salgada. Por quê? Porque antes ele estava acostumado com o leite, e o leite é docinho. Então, para ele se adaptar a uma papinha doce de frutinhas, o processo é muito mais fácil. Mas depois, para ele se adaptar para uma papinha salgada, que é diferente, às vezes o alimento não tem muito gosto, né? Por exemplo, chuchu, ou então a batata que não tem sal, ele já vai ficar com aquela certa resistência. Se você começar com a papinha doce, óbvio que ele vai gostar, vai ser mais atraente para ele, então para depois você ir para a papinha salgada, pode ser que seja um processo mais doloroso. Então, se for para começar, eu, na minha humilde opinião, falaria para você começar com o salgado, para ele já ter esse choque de realidade já logo de cara, já ir se acostumando e depois, para ele se acostumar com a frutinha, é muito mais fácil e aí a introdução alimentar fica um pouco mais leve, né? Um pouco mais tranquila. Uma outra coisa que eu quero falar para você é o seguinte, como eu já falei, né? Tente manter calma, muita paciência. Não comece a alimentação já sabendo as coisas que você vai ter que fazer. Esquece tudo que você vai fazer. Se você se propôs a sentar ali e dar a papinha pro seu filho,
esteja presente e entregue naquele momento. Esquece louça, esquece trabalho, esquece comida que tem que fazer, esquece que tem que pendurar roupa, esquece tudo. Olha para ele ali, esquece celular, olha e entenda que agora você vai fazer parte desse processo da alimentação com ele. Uma outra coisa que você pode fazer durante a alimentação é você brincar, conversar, contar uma história, de repente deixar algum brinquedinho próximo. Você pode usar até o brinquedinho a seu favor, sabe? O famoso aviãozinho. Olha, o brinquedinho tá comendo. Caramba, ele tá com fome. Gente, a gente tem que tentar de tudo, né? Eu já cheguei a dar comida pro meu filho com um gorrinho de bichinho, pra ele achar engraçadinho e tudo mais. É importante ele associar esse momento com algo gostoso, porque se ficar traumático, como eu tenho certeza que muitas vezes eu deixei traumático por conta do meu nervoso, da minha ansiedade, só piora, porque ele vai chorar, entendeu? Então não é legal. Deixa cada vez mais leve, mais gostoso, tenha paciência, mas tenha em mente também que você é ser humano, que você não precisa dar conta de tudo sempre. Não é sempre que você vai estar feliz, alegre, sorridente, querendo contar, querendo conversar, querendo cantar música. E de vez em quando, se você tiver alguém que possa te ajudar, no meu caso, meu marido ele foi muito importante nesse processo, porque quando eu estava estressada, ele entrava em ação, porque ele é mais calmo, então ele tinha mais paciência, o tempo dele combinava certinho com o tempo da alimentação do Vicente, do meu filho, sabe? Então, muitas mães, assim, elas desistem, e eu fiz isso muitas vezes, sabe? Assim, não quer comer, então não come, chega, acabou. Mas não, às vezes não é aquele momento, tem que insistir um pouquinho, aí ele vai se soltando, não pode ter pressa, tem que realmente se dedicar ali e entender que é um processo mais demorado. Às vezes, um conselho é parar, sabe, distrair um pouco, tanto você quanto o bebê, distrai um pouco, tá? Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo, tá? Então, tenta deixar bem descontraído esse momento da alimentação. Uma outra coisa muito importante que eu cometi esse erro muitas vezes é tentar dar comida para o bebê quando ele está com sono. Principalmente quando se inicia a introdução alimentar, geralmente é no almoço, né? Primeiro almoço, depois é almoço e janta, para a criança começar a se familiarizar. E aí tem aquele soninho básico, né, do depois do almoço, ou naquele período entre a manhã e o início da tarde. Pois então, eu cometi muito esse erro de tentar dar a papinha quando o Vicente estava com sono. E é horrível, porque ele tá com sono. E quando tá com sono não quer nada, só quer saber de chorar, no máximo queria saber de peito. Então, observe esse momento, se o seu bebê já estiver de boa, descansado, descontraído, se ele puder tirar um cochilinho antes, melhor, porque ele vai acordar bem disposto e com fome. Então observe se o seu bebê não tá com sono, porque eu te confesso que vai ser uma luta aí, uma luta biológica, vai ser complicado. Uma outra coisa é observe se o seu bebê não tá com a fralda suja, com cocô. É muito comum quando você tá dando a comidinha, como o intestino do bebê ainda não tem aquela maturidade, pode ser que ele coma e faça cocô. Da mesma forma que às vezes ele não mama e já faz cocô, pois então, quando ele come, muitas vezes ele faz cocô, só que pode ser que o bebê fique incomodado com o fato de estar com a fralda suja. Então, nesse caso, você tá dando ali a comidinha e percebeu que ele fez cocô? Troca o bebê e tenta retomar. Se for o caso, retoma um pouquinho mais tarde, porque pode ser uma luta realmente aí, ele não vai querer, ele vai ficar incomodado e tudo mais. Uma outra coisa que funcionou comigo é o seguinte, é você tentar dar a comidinha pro bebê em lugares que ele vai gostar. Só que como que a gente vai saber? Então, eu já tentei dar comidinha no cadeirão, eu colocava no cadeirão, já coloquei o cadeirão na sala, já coloquei o cadeirão na sacadinha, tem uma varandinha bem pequenininha, ele botava ali na varandinha pra ver o movimento da rua, já levei ele pra cozinha, eu fui caminhando com o cadeirão em tudo quanto era canto, só não dei no banheiro. Uma outra coisa que eu tentei era colocar ele no carrinho, vai que ele associava com alguma coisa divertida, associava com um passeio, né? Pensava essas coisas. Então eu tentava lugares diferentes. Já cheguei a dar comida pro Vicente sentado no chão, com ele no colo, com alguns brinquedinhos no chão e fui tentando dar a comidinha, deixando ele mais à vontade. Hoje em dia ele acostumou com o cadeirão. Deu certo para mim o cadeirão, mas pode dar certo para você outra coisa. Então tenta fazer essas experiências de lugares diferentes para ver onde ele se identifica melhor. Agora, se você quiser que ele coma sempre no mesmo lugar, se você quiser transformar isso em um hábito, que eu entendo também, então já vai adaptando ele sempre, por exemplo, no cadeirão, coisa do tipo, mas sempre deixe
um clima mais gostoso, não força a barra, sabe? Tenta respeitar o momento da criança. Muitas vezes eu queria ele em cima do cadeirão. Eu quero no cadeirão porque aqui é o lugar que tem que comer, tem que acostumar que aqui é o lugar de comer. Mas não era o momento dele naquele momento. E não significa que você inverter um pouco a ordem das coisas que vai ser para sempre. É um momento de tentativa. Como eu disse, hoje ele já tem 1 ano e quase 8 meses e ele já entendeu que ele vai pro cadeirão e que lá ele vai comer. Isso é uma outra dica muito importante, você criar essa rotina. Ele entender como é que funciona. Agora a mamãe me botou o babador, por exemplo. Agora ela me sentou no cadeirão e ele já vai associando isso com a comidinha. Sabe, às vezes ele associa um brinquedinho com a comidinha. Da mesma forma que a gente já falou em outros vídeos sobre você criar uma atmosfera favorável para ele dormir, então cria uma atmosfera favorável para ele comer bonitinho, para ele já associar que agora é o momento da comidinha, tá? Uma outra coisa, mamãe, que eu ficava bitolada, que pra mim eu vou te confessar que era um ponto fraco meu. Eu melhorei bastante, mas ainda pego um pouquinho, mas eu melhorei muito. É a questão da sujeira. Mamãe, é o seguinte, a criança vai se sujar. Ela vai sujar a boca, ela vai cair, vai sujar aqui o corpinho, vai sujar a bancada, vai sujar onde você colocar, vai sujar. Porque às vezes ela vai querer meter a mão na colher, vai querer meter a mão na comida. Se você aderiu ao método BLW, é óbvio que vai se sujar, porque a criança vai pegar o alimento e vai melecar, vai pôr na boca e faz parte do processo. Então, uma coisa fique mais leve com relação a isso, tenha em mente que é um processo que vai sujar. Se for o caso, começa isso num chão que é mais fácil para limpar, ou num lugar que você pode passar um paninho que resolve fácil, para você não ficar ali se torturando com isso. E tente deixar o bebê com roupas mais velhinhas, porque se sujar não tem importância, porque vai babar, vai manchar. Às vezes, se você está introduzindo, por exemplo, beterraba, menina, beterraba é beterraba, então vai manchar mesmo, entendeu? Deixa tranquilo, se tiver calor, se for o caso, deixa até peladinho, assim, sem camisetinha, deixa sujar. Uma outra coisa que eu era muito bitolada era colocar babador, ou a fraldinha de boca eu amarrava aqui. O Vicente ficava tão incomodado com isso, mas tão incomodado que ele puxava, ele se marcava tudo aqui, sabe? Então, assim, foi difícil pra mim, porque por conta desse negócio que eu já tinha com relação à limpeza, mas depois eu percebi que quando eu tirei o babador dele, ou a fraldinha, as coisas fluíram tão mais leve. Então o preço, não tem preço, sabe? Compensa você depois limpar tudo, mas ver ele comendo mais feliz e mais tranquilo do que você ficar ali toda sistemática, organizando, limpando, que era muito o que eu fazia. Por isso uma dica de como não fazer, mamãe. Esse vídeo é muito importante de como não fazer, porque eu fiz um monte de besteira, eu confesso. E a última dica que eu te dou, porque eu já me estendi demais, é o seguinte, mamãe. Não enfie a comida na marra na boca da criança. Eu já fiz isso. Você vai perceber duas coisas. Primeiro que, se ele não tá pegando, como eu já tinha dito, né? Ele mesmo identifica quando ele já tá saciado, ele vai falar, chega, né? Ele vai demonstrar, vai virar a cara, não, vai mostrar que não quer mais porque para ele já deu. Então, se ele não tá querendo mais, é porque ele não quer mais. Mas é claro que às vezes a gente insiste. Por que a gente faz isso? Porque ele não pegou de primeira, ele não pegou nem a primeira colher, nem a segunda, nem a terceira, ele não botou nada na boca, ele não quer nada, então a gente quer entuchar a comida na boca. Mas isso a gente vai traumatizar a criança. A gente deixa a criança nervosa, ela vai associar com coisa ruim, ela vai entender que toda vez que colocou um cadeirão ali vai ser um momento de tortura, e sem contar depois a culpa que você sente. Assim, o peso que isso fica pra você, o forçar a barra com o bebê, dá um peso na mãe, uma culpa na mãe tão grande. Quantas vezes eu chorava, gente, porque eu acabei extrapolando e fiz assim, Vicente, come! E ele não comia, e ele chorava, e eu fiquei assim, arrasada. Então, assim, se arrependimento matasse, olha, não é legal. Eu te falo por experiência própria, não é legal forçar a barra, não é legal brigar, não é legal você pegar essa culpa pra você. Então, percebeu que não tá rolando? Ou para e tenta mais tarde, ou para. Depois retoma, tenta depois uma frutinha mais tarde, alguma coisa, tá? É claro, como eu te falei, temos que persistir, mas temos que entender o nosso limite e o limite da criança também, tá bom? Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha te ajudado, porque pra mim, como eu disse, foi um tema que pegou legal
E aqui eu abri meu coração, contei tudo que eu fiz, o que eu não fiz, as besteiras que eu fiz. E eu espero que, se você se identificou, que você tenha entendido que a essência de tudo isso é a paciência realmente. E tenha em mente que você tem que persistir porque você vai alcançar. Hoje o Vicente come tudinho, bonitinho, já tá na fase de comer sozinho. E assim, aquela sensação de que eu fiz minha parte, de que deu tudo certo, é a melhor coisa que tem, tá, mamãe? Então, se esse vídeo foi útil pra você, já deixa um like pra mim, deixa o seu comentário aqui que eu vou adorar saber como é que tá sendo a sua experiência. Compartilhe com as mamães que estejam passando por esse processo bem difícil, que é a introdução alimentar. E não deixe de assinar o canal, hein, mamãe? Por favor, assina o canal e ativa o sininho para você receber as minhas notificações quando chegar um próximo vídeo novo, tá? Um beijão pra você, boa sorte, força, foco, persistência e vai dar tudo certo nessa luta. Um beijo, até mais, tchau!